Então vamos lá, vamos dar início aqui a essa exposição sobre o direito de trânsito. Primeiramente, agradecer a você aí que está dispondo do seu tempo para estar ouvindo aqui essa palestra. Então, ela tem como objetivo aí falar um pouco, mostrar um pouco mais a fundo sobre o direito de trânsito, que é uma coisa que envolve diariamente a vida das pessoas e muita gente não tem conhecimento mais a fundo desse direito. Então essa palestra serve aí tanto para quem quer pensar futuramente em atuar no direito de trânsito, bem como aquele que quer melhor exercer a sua cidadania, o seu direito de defesa. Então a palestra ela tem esse objetivo aí. O direito de trânsito, ele, por sua vez, ele é considerado por alguns aí como um ramo do direito administrativo, mas para quem é da área específica do trânsito, para os especialistas em direito de trânsito, ele é um ramo autônomo, um sui generis, um ramo do direito público, né? Ele envolve aí questões de direito civil, de questões de direito penal, princípios, né, uma vez que tem ali o direito administrativo punitivo, do próprio direito administrativo, podemos dizer até do direito tributário, né? Temos aí o IPVA, se você não paga seu IPVA, você pode ter o seu carro ali removido para o pátio, né, por falta do licenciamento. Então, falta de pagamento do IPVA, o seu veículo não é licenciado e com isso você vai ser multado. Então, envolve aí um pouco também questão de imposto e é basicamente aí regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, aí, com seus mais de 330 artigos, seus anexos e também a legislação infralegal, portarias, resoluções. A gente vai dar uma passada nisso aí. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, temos aqui alguns exemplos aqui, dando início, né? Olha lá, envolve quem? Pedestres, animais, está ali a moça com as crianças atravessando uma rua. Aí, ó, o ciclista andando fora da ciclorrota, esse símbolo aí, ó, esse símbolo aqui, ó, de uma ciclorrota, significa que quando tem um ciclista aqui, o carro ele deve passar por fora e o ciclista andar aqui na ciclorrota, né? Tá invertido isso aqui. Você vê que as pessoas normalmente não têm conhecimento aí do que é previsto nas normas de trânsito, que muitas vezes acarretam essas cenas tristes aí. Tá aí esse carro todo destruído aí em decorrente de um acidente. Pessoal, mais de 90% dos acidentes são falha ali humana. Falha de veículo, pneu estourou, isso aí é coisa de filme de premonição. Normalmente uma falha humana. E, Daniel, mas a estrada estava cheia de buraco, mas a estrada estava chovendo, estava molhada e tal. Mas a culpa é do ser humano que estava dirigindo. Ele poderia ter diminuído a velocidade e ter evitado o acidente. Tá ali a moça envolvendo ali a questão patrimonial, né? A moça ali tentando argumentar para o policial não multá-la. A outra ali toda feliz exibindo a carteira de habilitação. Carteira de habilitação para muitos aí uma fonte de renda, para outros significa liberdade, poder levar o filho na escola. Então a importância aí do trânsito na vida das pessoas, né? Aí, questão de tempo também, engarrafamento, olha a quantidade de carro, o pessoal se envolvendo em engarrafamento, perdendo horas e horas no trânsito. Então é uma coisa aí que tem que ser pensada por todos no dia a dia. E aqui também uma fila ali, né, no transporte coletivo, que é caótico aí na maioria das cidades. E é uma questão complicada de se resolver aí, né? Porque os governos entra governo, sai governo, ninguém resolve a problemática do transporte público, ainda mais agora em tempos de pandemia. Então, para a gente
começar aí, ó, vamos falar de algumas estatísticas, algumas curiosidades aí das estatísticas no estado de Minas Gerais, uma vez que eu utilizei bastante coisa de um relatório de gestão do Detran de 2020. Vamos estar falando aí também sobre o que é trânsito, quem está sujeito às regras de trânsito, quem é responsável por criar as regras de trânsito, quais normas contêm essas regras e quais a finalidade, quem fiscaliza, quem multa, quem julga, se é necessário advogado, alguns casos práticos e depois uma despedida. Aí. Antes, pessoal, de eu entrar aí basicamente aí nas estatísticas, falar um pouco sobre mim. Eu fui sobre essa criatura que vos fala, né? Eu fui sargento do Exército, fui concursado aí, fiquei no Exército de 2003 a 2013, eu era do quadro de material bélico, trabalhava lá na garagem do quartel, tem uma foto minha aí, ó, com o pessoal lá da garagem, então sempre envolvido aí com o trânsito. Também, depois que eu saí do Exército, eu fui microempreendedor, eu tive um guincho, trabalhei, abri uma microempresa aí, tá lá a foto do meu guincho lá embaixo, e também fui sócio de uma loja de bicicletas, e aí entendendo um pouco melhor sobre a mobilidade urbana por meio de bicicleta e toda essa questão aí voltada para a bicicleta como uma forma aí de meio de transporte também. Na área acadêmica, eu sou graduado em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, em 2009, tenho uma pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, também pela Estácio. Estou cursando aí uma pós-graduação em Direito de Trânsito, tem alguns cursos de especialização também em Trânsito, Direito de Família e Direito Administrativo. Também coloquei aqui, pessoal, na área militar eu fiz vários cursos e um deles foi ali um curso de atendimento pré-hospitalar, no qual eu fiz no Corpo de Bombeiros, e lá nesse curso foi dada muita prática a respeito do socorro das pessoas em acidentes de trânsito. Então, vivenciei o quanto é difícil o trabalho dos bombeiros na hora de tirar uma pessoa do carro. Às vezes, para tirar uma pessoa do carro precisa de 3 pessoas, 3 bombeiros ali, e muitas vezes um acidente de maiores proporções, com muitas vítimas, infelizmente ali o bombeiro tem que fazer uma seleção ali de quem ele vai salvar e quem ele não vai salvar. Na advocacia eu estou atuando desde 2014 com a área civil, o trânsito mais recentemente, no ano passado, em 2020, e também no ano passado aí fazendo parte aí da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Juiz de Fora. Então vamos lá, muito bem, muito que bem, se não vejamos. Estatísticas, vamos falar um pouquinho de estatísticas. População de Minas Gerais, mais de 21 milhões de habitantes, 853 municípios, e tem a maior malha ferroviária, rodoviária do Brasil, aí com mais de 272 mil quilômetros de rodovias. Daria para dar cerca de 6,8 voltas na Terra, entendeu? O tamanho e a complexidade que é fazer a manutenção dessas rodovias e a fiscalização aí pelos órgãos de trânsito. Por isso que depende muito da colaboração de todos. Então a frota de veículos aí de mais de 11 milhões de veículos, 11.708.672. Isso aí dá um carro para cada 2 pessoas. Então é bastante carro, bastante veículo. Os automóveis estão aí na sua maioria, com 6.395.000 e motocicletas 2.558.000. Veículos licenciados são 8.554.000, ou seja, o estado tem uma frota de mais de 11 milhões e licenciados 8 milhões. Vocês verem aí que o pessoal peca muito na questão do tributo, do IPVA, do licenciamento, consequentemente. Seguindo aqui nas estatísticas,
Será que multa dá dinheiro, pessoal? Aí, ó, primeiro trimestre de 2021, desse ano agora, 57.872.000 reais. E de despesas, 7 milhões, ou seja, o quanto que o Estado arrecada aí, somente o Detran, né, pessoal? Fora Polícia Rodoviária, Prefeitura, pra vocês verem aí que esse ramo do direito aí é um ramo que envolve bastante dinheiro. Veículos leiloados, aqueles veículos que são removidos e os proprietários deixam eles no pátio, e cerca de 36 milhões. E condutores habilitados, cerca de 35% da população é habilitada, com 7.304.000. Na categoria B, logicamente, que é a categoria mais usada, a primeira categoria, aí com 4 milhões de pessoas habilitadas. Agora algumas autuações aí, as mais lavradas também, peguei as 5 primeiras mais lavradas e depois as que são mais conhecidas aí de vocês. Então, as infrações, lembrando, pessoal, que as infrações de excesso de velocidade, o Detran não aplica esse tipo de autuação. Se você for autuado por um radar, ou vai ser de um órgão rodoviário aí, como o DR, vou chegar lá na questão dos órgãos, quem faz a fiscalização, ou da Polícia Rodoviária Federal, e dentro do município, é o município que instala os radares. Então o Detran, como ele atua também dentro do município, fica mais a cargo do órgão municipal fazer a fiscalização por radar. O Detran de Minas, então, ele não faz autuação por radar. E a infração recorde aí aplicada é relativa à carteira de habilitação, falta de carteira de motorista, dirigir com CNH diferente, caçadas, suspensas, infrações do artigo 162 que envolvem a CNH, aí mais de 147 mil infrações, autos lavrados pelo Detran. Em segundo lugar, tem lá efetuar o registro, deixar de efetuar o registro em 30 dias, e novamente aí a questão do tributo aí, ó. Conduzir o veículo sem estar licenciado. Então, por algum motivo aí o veículo não foi licenciado e a pessoa foi flagrada dirigindo. Depois, uso do celular, as relativas a estacionamento também, são muitas autuações, mais de 40 mil. Lembrando que o município provavelmente autua muito mais, porque a gente vê muito mais agentes de trânsito do município do que a polícia militar propriamente dita fazendo fiscalização relativa a estacionamento ou aquelas infrações de avançar sinal vermelho, também que está aqui no quadro. Tem de som alto, dirigir sobre a influência de álcool, mais de 11 mil, né? A do artigo 165, que é da embriaguez. Sem capacete, transitar pela contramão, falta de calçado inadequado. Então aí são essas aí que estão mais destacadas entre as infrações mais cometidas e lavradas pelo Detran. E pessoal, será que recorrer vale a pena? Então temos aí, ó, mais estatísticas, dessa vez sobre a defesa, né, que é a defesa prévia, a defesa da autuação. Recebidas foram 43.700, já tinham algum saldo remanescente, vocês podem olhar aqui na coluna da esquerda. E encerradas aqui, ó, acolhidas 20 mil e não acolhidas 21 mil infrações. Vou desligar esse WhatsApp aqui. Então, pessoal, cerca aí de metade das infrações, elas tiveram um deferimento aí da defesa prévia. Talvez, se o pessoal que fizesse a defesa, a gente tem que contar aí que o pessoal que faz a defesa também não tem técnica, né? Muita gente faz por conta própria, contrata gente que não é especialista, e por isso tem elas não acolhidas. Então,
realmente a gente vê aí muitos erros aí na lavratura do auto de infração de trânsito. E o que é o trânsito? Quem está sujeito a essas regras de trânsito, né? Então temos aí, ó, esse animal quadrúpede, ruminante. Eu estou pensando logo num churrasco aqui, na picanha, né, quando vê o bicho. Mas por que eu coloquei ele aí, gente? Porque quando que esse animal aí está envolvido no trânsito, né? Nessas situações aqui, ó. A boiada na rua, boi causando um acidente de trânsito, charrete no meio da rua. Então, imaginem se um boi que normalmente fica lá no pasto está envolvido no trânsito. Imagina você aí que pôs o pé para fora da sua casa, está na calçada, você já está no trânsito, né? Então temos aí o artigo 1º do Código de Trânsito. Eu vou fazer a leitura dele aqui, ó. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então tá aí, pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. E o trânsito de qualquer natureza rege-se por esse código. Existe uma extensão aí também, de onde se aplica as regras de trânsito em estabelecimentos privados, estacionamentos de uso coletivo também é aplicado, nas praias também é aplicado aí o Código de Trânsito. Inclusive eu vou mostrar aí depois uma decisão judicial sobre um veículo que estava na duna, inclusive. E quem cria as regras de trânsito? Então tá aí, ó, a competência privativa é da União, do Congresso Nacional, por meio do Congresso Nacional, legislar sobre trânsito e transporte. E o parágrafo único desse mesmo artigo 22, ele também autoriza os estados a legislar sobre questões específicas, né, de trânsito. Entretanto, não foi criada ainda nenhuma lei complementar relativa a isso, né? Então, pessoal, eu vou dar o exemplo aqui da importância disso. Quando começou a pandemia aí do coronavírus, rolou muito post aí, WhatsApp, aquelas mensagens de que os agentes de trânsito estariam multando as pessoas que estavam sem a máscara, né, no carro. Só que o Congresso ele não criou nenhuma lei. Então o pessoal falou, o Detran criou essa regra, a Polícia Rodoviária Federal está autuando. Então, pessoal, não foi criada nenhuma infração desse tipo. Para um agente de trânsito te autuar, isso precisa estar tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, o próprio CONTRAN, que é um órgão normativo que cria as resoluções, né, quando autorizado pelo Código de Trânsito, o próprio CONTRAN não pode criar infrações de trânsito, somente o Congresso Nacional. Então, vocês verem a importância de saber sobre isso. Naquela questão da máscara dentro do carro, não tinha sido criada nenhuma lei, inserida nenhum artigo no Código de Trânsito, então aquilo lá era uma pura fake news. Quais normas contêm as regras de trânsito, né? Então vamos lá, é o Código de Trânsito, algumas leis estaduais e municipais. Então vou dar um exemplo aqui, ó, de leis municipais. Juiz de Fora criou uma lei que os ônibus de transporte coletivo têm que ter suporte de bicicleta. Então, dentro ali de criar vagas, questão de criar vagas, o município ele pode legislar também como registro e licenciamento de bicicleta. O município também pode legislar a respeito disso, entretanto não pode criar outras punições. Eu já vi município fazendo legislação de apreensão de bicicleta. O município não tem
essa legitimidade aí para criar a lei para apreender bicicleta. Decretos do Poder Executivo, resoluções do CONTRAN, as resoluções do CONTRAN aí são que é em grande parte utilizada aí pelos operadores do direito de trânsito, o que baliza ali a atuação dos agentes. Mas também tem as deliberações do próprio CONTRAN, portarias do DENATRAN, do Inmetro, instruções normativas, né? Detran aqui em Minas, por exemplo, criou uma instrução normativa para a liberação dos veículos removidos para o pátio. Então, as regras de trânsito estão inseridas nesse contexto aí dessa legislação do Código de Trânsito e também dessa legislação infralegal. E qual que é a finalidade das regras de trânsito, pessoal? Quem fiscaliza o trânsito também? Quem é competente aí para fiscalizar? Então, a finalidade é o trânsito em condições seguras. Tá previsto aí no artigo 1º do Código de Trânsito. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele pauta também a atuação do agente com vistas à segurança do trânsito. A finalidade é essa, e também a fluidez, tanto a segurança quanto a fluidez do trânsito. Então, sempre que o agente for fazer uma autuação, por exemplo, no direito de trânsito o pessoal fala muito em autuação, né? Então, sempre que o agente for fazer uma autuação, por exemplo, ele tem que cumprir a finalidade da legislação de trânsito. A gente tem muita questão aí do cinto de segurança, né, da autuação por falta de uso do cinto de segurança. O agente vai, autua um veículo, um condutor que não esteja utilizando o cinto de segurança e simplesmente não faz a abordagem, né, que existe a medida administrativa ali de retenção do veículo. Ou seja, o agente de trânsito, ao deixar de abordar o veículo e mandar o condutor colocar o cinto ou o passageiro, ele não está cumprindo a finalidade, que é a segurança dos ocupantes do veículo. Então, ele perdeu a finalidade para cumprir ali com a regra de trânsito, desvirtuando isso apenas ali para o viés punitivo. Então tá aí no artigo 167, né? Quem fiscaliza, né? Quem que é ali a pessoa competente para fiscalizar? São os agentes de trânsito ou a autoridade, né, competente, que é o chefe lá do Detran, por exemplo, mas ele não vai para a rua para te fiscalizar. Quem vai fiscalizar são os agentes mesmo. Ele pode ser servidor civil, estatuário ou seletista, ou polícia militar. Polícia militar, pessoal, não é órgão de trânsito. A polícia militar, ela atua mediante convênio com o órgão de trânsito e ela faz a autuação e envia essa autuação, esse auto de infração, para a autoridade de trânsito verificar a consistência desse auto de infração. Então, se houver essa consistência, ele expede a notificação de autuação para o proprietário ou condutor do veículo. E também equipamentos metrológicos e não metrológicos fazem a fiscalização. Como aquelas câmeras que tiram fotos de quem avança o semáforo, de quem anda na faixa exclusiva de ônibus, quem para em faixa de pedestre, e os metrológicos, equipamentos metrológicos. Nós temos aí o radar, por exemplo, a balança que pesa o caminhão, para ver se o caminhão está acima do peso. Então, são equipamentos metrológicos também que fazem a fiscalização, mesmo sem a presença aí do agente. Então, quem que multa, né? Quem multa, como eu disse antes, é a autoridade de trânsito. Ele vai te autuar e vai te dar a oportunidade de apresentar uma defesa prévia. Vou falar isso mais à frente. Então, quem multa é sempre a autoridade de trânsito. Então, temos aí os órgãos executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Da União aí podemos citar dois deles, a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT. Nos estados, o DETRAN e o DER, cada estado tem uma sigla aí para o DER. E os municípios através das suas secretarias municipais. Aqui em Juiz de Fora é a Secretaria de Mobilidade Urbana, que ela faz as multas, né, quem multa, quanto quem fiscaliza. E quem julga, pessoal? Vamos lá, então temos 3 fases aí, que é a defesa prévia e 2 recursos, em primeira e segunda instância. A defesa prévia, quem vai julgar ali é a autoridade competente, eu já disse. Não acolhida aí a defesa, a pessoa pode recorrer a jari, que é um recurso em primeira instância, já é um colegiado. E não conseguindo na jari, ainda tem a segunda instância, que é o CETRAN ou algum colegiado, dependendo do órgão aí que estiver feito a aplicação da penalidade. E é necessário advogado para poder recorrer, atuar aí nos recursos de multa, de suspensão, cassação do direito de dirigir? Sempre que essa pergunta, né, pessoal, o pessoal lembra ali da esfera judicial, porque na esfera judicial é necessário ali um advogado inscrito na ordem dos advogados para poder postular em juízo em nome ali do cliente dele. Se não me engano, o artigo 103 do Código de Processo Civil. Eu vou deixar esse advogado para o próximo slide. Então, já no direito administrativo é diferente. Nós temos aí a Lei de Processo Administrativo, 9784, que no seu artigo 3º, inciso 4, fala que é facultativo a assistência do advogado, salvo por força de lei. Já no direito de trânsito, que é regido ali pelo Código de Trânsito, não fala nada sobre isso, fala só no artigo 257 quem que é o responsável por assumir a multa, digamos assim, o condutor, o proprietário, embarcador e transportador. E a resolução do CONTRAN é que entra mais nesse tema aí a respeito da defesa por advogado. Ele fala da legitimidade, que é do condutor, do proprietário, principalmente do proprietário. E porque ele é que vai receber ali a notificação. Então, o parágrafo 2º, né, do artigo 2º dessa resolução 299 fala: notificado para apresentação de defesa, o recurso poderá ser representado por procurador legalmente habilitado ou por instrumento de procuração. Então, você pode passar a procuração ali para uma pessoa que não é advogado para que possa recorrer em seu nome. Não é exigido que a pessoa esteja inscrita na OAB para isso. Entretanto, pessoal, você aí que está pensando em recorrer de alguma autuação, tanto você pode contratar uma pessoa que não é advogado e ter sucesso no recurso, como você pode contratar um advogado e não ter sucesso no seu recurso. O que eu sugeriria aí é que você pesquise, né, para quem você vai contratar, se a pessoa realmente é especialista no que faz, quais os cursos ela tem, qual a capacitação dela, qual o resultado que ela já entregou. Vejo o pessoal recorrer aí muito com despachante, tem despachantes que entendem bastante aí de recurso, agora tem despachantes que não entendem. Então, do mesmo jeito, tem advogados que atuam, são especialistas na área de trânsito, tem advogados que não são especialistas na área de trânsito. Se você quiser recorrer sozinho, você pode recorrer sozinho também. Não precisa contratar ninguém para recorrer para você. Mas a chance do seu recurso dar certo já vai diminuir bastante se você não for um especialista e não conhecer mais a fundo o direito de trânsito. Então, feitas essas considerações aí sobre a necessidade de advogado, vamos dar sequência aqui nas penalidades
crimes e medidas administrativas, fazer essa diferenciação. Eu trouxe um caso, um exemplo aí, para a gente poder fazer essa diferenciação, que é o artigo ali da embriaguez, né? Que é o artigo 165 do Código, que é dirigir sobre a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. A infração é gravíssima e ela prevê duas penalidades: a penalidade de multa e a de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E quando que vai ser crime? Então, nós temos lá o artigo 306, que vai explicar quando vai ser crime. Na verdade, isso aí vai ser determinado por meio do etilômetro da quantidade de ar alveolar por litro de sangue que a pessoa expirar ali na hora do exame, ou então com o agente fazendo o termo de constatação de embriaguez lá, que é um documento que o agente produz na hora. Tem medida administrativa também, que é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado disposto no artigo 4º do artigo 270. Ou seja, o agente de trânsito ele só pode liberar o veículo para um outro condutor habilitado que não esteja embriagado. Então é isso que tem a previsão. E o recolhimento do documento de habilitação como se fosse uma segurança ali para que a pessoa que acabou de ser flagrada dirigindo alcoolizada não continue dirigindo alcoolizada ali, portando seu documento de habilitação. Então, essa é a finalidade da medida administrativa. E pode o agente deixar de aplicar? Não, as medidas administrativas, elas são obrigatórias que sejam aplicadas pelo agente. Seria até contraditório, né? O agente abordar uma pessoa, aplicar uma autuação ali que vai gerar uma multa de praticamente R$3.000 e falar: meu filho, pode continuar, pode ir embora no seu veículo. Então, não tem lógica nenhuma. Isso aí coloca toda em dúvida a autuação do agente de trânsito. E tem ali, o parágrafo único: aplica-se em dobro multa prevista, né, no caput em caso de reincidência até 12 meses. Então, se a pessoa for pega ali dentro de um ano 2 vezes pelo artigo 165, em vez dela pagar 3.000, ela vai pagar 6.000 aí, arredondando, né? R$6.000 de multa. Inclusive, essa reincidência também gera cassação do direito de dirigir, que eu vou falar agora, né? Dentro das penalidades aí, que são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira, cassação da permissão e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, no artigo 165 ali, nós vimos que temos a multa cumulada com a suspensão do direito de dirigir e depois a pessoa vai ter que fazer um curso de reciclagem ainda, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, ela vai sofrer 3 penalidades. Essa advertência por escrito, atualmente, ela pode ser aplicada de ofício, né? Então, é só para as infrações médias e leves. E a cassação da carteira de habilitação, ela ocorre nos casos da pessoa dirigir com a CNH suspensa ou então ela ser reincidente em alguns artigos do Código de Trânsito, como permitir a posse, né? Entregar o veículo para pessoa que não é habilitada, dirigir com o veículo na categoria diferente da CNH, disputar corrida, é uma série de artigos lá que a reincidência, reincidir nesses artigos dentro de um ano, isso gera ali um processo de cassação do direito de dirigir. Lembrando que para ser reincidente uma pessoa, ela tem que ter ali o seu processo de multa finalizado. Não adianta ter prazo para recurso e a pessoa ser considerada reincidente, que não pode. Ela realmente tem que ocorrer ali um trânsito administrativo, trânsito em julgado administrativo ali do recurso de multa. Quanto aos crimes, o Código de Trânsito trata dos crimes a partir do artigo 291 e diz ali expressamente que utilizam-se as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal e também
da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então eu trouxe ali o artigo 306, que é relativo à embriaguez, né, que é a mesma coisa ali, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Tem vários outros crimes de trânsito, e ali ele fala da concentração de álcool, né, que é 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. E também, olha lá, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora, que está contido ali basicamente na resolução 432 do CONTRAN. O CONTRAN ali estabelece as regras de atuação do agente na questão ali da autuação por embriaguez. Já as medidas administrativas estão previstas ali no artigo 269, existem a retenção, a remoção do veículo, recolhimento da carteira de habilitação, recolhimento do certificado de licenciamento, transbordo de excesso de carga, tem até ali o recolhimento de animais soltos, né? Lembra lá do início? Então, que eu mostrei lá o boi, né? Aquela criatura ruminante. Então, o boi lá perdido na estrada, ele deve ser recolhido. Lembrando aqui que questão de retenção do veículo são para infrações que possam ser sanadas na hora. Exemplo ali, carregar pessoas no compartimento de carga. Isso prevê retenção do veículo. Uma vez que as pessoas desceram, o condutor pode ir embora com o seu veículo. Já a remoção do veículo, o pessoal confunde muito com a apreensão. A apreensão era uma penalidade, que é diferente da remoção, que é uma medida administrativa. Na apreensão existia uma pena mesmo. A pessoa que tinha um carro apreendido, o carro tinha que ficar lá no pátio, lá, por um determinado tempo, e só passado esse tempo a pessoa poderia tirar o veículo. A remoção não. A remoção leva para o pátio, o proprietário sanou o problema que gerou a remoção, ele pode retirar até no dia seguinte o veículo que foi removido para o pátio. Então é uma medida administrativa. O Código de Trânsito tem previsão que, se puder ser sanado na hora também, o veículo não pode ser removido para o pátio. Informação importante isso aí para você, bizu, que você praticar alguma infração que tenha previsão de remoção do veículo. Eu acho que disputar racha, disputar corrida, tem essa previsão de remoção, né? Ou seja, parou de disputar o racha, o veículo não deve ser removido. Foi sanado ali na hora a questão. Não tem muita lógica até isso aí, né? Prever essa remoção, mas se for sanado, o veículo não pode ser removido. Agora, alguns casos práticos, a gente ir fechando e se encerrando a palestra. Uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a respeito de pedestre, né? De acidente de trânsito. Responsabilidade civil, acidente de trânsito, atropelamento. Aí o pedestre que pleiteou indenização por danos materiais e morais e pensão mensal. Foi julgado improcedente ao argumento que, ao ultrapassar um veículo parado na via, veio atropelar o autor quando esse efetuou a manobra pelo lado esquerdo sem adotar as devidas cautelas. Aí fala que o que aconteceu? O pedestre ele foi atravessar a rua e ele não tomou a cautela necessária para atravessar a rua, e vinha um veículo fazendo uma ultrapassagem que era permitida e acabou ali atropelando o pedestre. Aí no final fala que a não observação do fluxo dos veículos na via e a transposição da pista implica culpa exclusiva do pedestre, que é atropelado sobre a rodovia. Então, o pedestre muitas vezes aí descumpre as leis de trânsito, e ao descumprir a lei de trânsito, até no Código de Trânsito existe previsão de multa para pedestre, mas por falta ali de uma iniciativa legislativa dos municípios,
o pedestre acaba que a multa não consegue ser aplicada ao pedestre. Então, mas na seara ali do campo judicial, do campo indenizatório, o pedestre não vai lograr êxito, uma vez que ele estava errado. Então, a importância aí do pedestre andar certo e conhecer a legislação, para não tomar aí um susto desse, uma decisão aí que acaba surpreendendo ele. Um outro caso prático aqui, agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que esse aqui é sobre bicicleta. Então aqui foi um acidente de trânsito, ocorreu em procedência da ação de indenização, né? Foi uma colisão entre ônibus e bicicleta. Hipótese que o ciclista trafegava na contramão em avenida. Então é previsto que o ciclista trafegue pelo bordo da pista, né? Inclusive tem previsão também de autuação, mas quem cria autuação para bicicleta é o município. No qual era proibida a circulação de bicicletas. Então tinha uma ciclovia e o ciclista ainda estava lá na contramão e se colidiu. Então foi uma comprovação de culpa do condutor, ausente a comprovação de culpa do condutor do ônibus pelo acidente. Então ali foi uma culpa exclusiva do ciclista, que também não conseguiu aí a reparação de danos judicialmente. E um terceiro e último caso prático, dessa vez do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fala a questão aqui de uma nulidade de uma autuação por embriaguez ao volante, né, que foi uma conduta atípica. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença de parcial procedência nos autos da ação, em que a parte recorrida teve declarada a nulidade do auto de infração e do consequente processo de suspensão do direito de dirigir. Ao que se verifica nos autos, o autor foi autuado por a infração do artigo 165 e 306, né, que é o crime de embriaguez. Inclusive, eu acho que o artigo, no caso de crime, o artigo 165 deveria estar inserido já no artigo 166. A pessoa 306, a pessoa deveria responder apenas pelo crime, né? Aí ela responde administrativamente e pelo crime, ela responde 2 vezes. O que eu acho que é bis in idem, é ser punido 2 vezes pelo mesmo ato. Por dirigir sobre a influência de álcool. Entretanto, conforme declarado no BO, o recorrido foi flagrado no interior do veículo e se encontrava atolado nas dunas. Então, eu citei lá, né, a questão de onde o trânsito é aplicado. Nesse caso aqui, o veículo estava atolado nas dunas, o motorista estava lá bêbado, mas ele não estava dirigindo, o veículo estava parado. Então, nesse veículo parado, veículo estacionado, é necessário, né, a conduta lá do artigo 165 é dirigir veículo. Se a pessoa está atolada, ela não está dirigindo. Então aí vocês verem o erro aí, no caso da autuação, e o processo de suspensão do direito de dirigir, bem como o crime, eles deixaram de existir. Então vou me despedindo aqui, dando um tchau para vocês, hasta la vista, né? Que significa até mais. E agradecer mais uma vez você que esteve aqui até o final aqui comigo. Já são 43 minutos aí da palestra, e só lembrando algumas coisas aqui, que respeito gera respeito, gentileza gera gentileza, excesso de velocidade é igual a risco, né? Você quer diminuir o risco, você diminui a velocidade. A multa, ela engloba ali em disciplina, né? Que a pessoa, com medo de ser multada, ela vai deixar de cometer a infração, né? Mas, uma vez multado, o condutor ou o proprietário ele deve exercer o seu direito de defesa, porque, como mostrado aí, muitas vezes a administração pública ela está equivocada ali na questão da autuação. E, para que se gere mais segurança no trânsito, é a questão da educação. Não tem jeito, não adianta a gente exigir do pedestre, exigir do ciclista, se eles têm um completo desconhecimento da legislação
daí a importância de espalhar, né, a informação. E parabéns a você aí que está aí até agora, aumentando aí o teu conhecimento sobre o direito de trânsito. Tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você curtiu aí, né, eu vou deixar esse vídeo aqui no Instagram. Se você curtiu, dá uma curtida aí, compartilha aí com mais pessoas para a gente alcançar o máximo de gente possível. Um grande abraço aí, até o próximo. Hasta la vista.